Olá, meu nome é Jamerson Soares, eu sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui com a Júlia Barreto Santos, que também é estudante de Relações Públicas. Esse projeto foi realizado em plena pandemia, para auxiliar essas pessoas, para dar um suporte, para dar um apoio e estimular a grande mídia a ver mais, a direcionar mais o olhar para essas comunidades, né? E para dinamizar o trabalho, a gente dividiu em eixos, em 5 eixos. O primeiro eixo intitulado Zona Sul, né, o eixo 1, Zona Sul, Povos das Lagoas, né, tinha o intuito de ajudar, auxiliar na comunicação do movimento dos povos das Lagoas. Esse movimento reúne vários institutos, várias instituições, né, que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade, famílias, crianças e famílias em situação de rua, né, na região lagunar de Maceió. O eixo 2 é quilombolas indígenas. A gente teve o apoio do Quilombo Lunga, né, que é um dos movimentos de Itaquarana, né, de lá uma das comunidades quilombolas de Itaquarana. Né? E também tivemos apoio da aldeia da Cafurna, lá em Palmeira dos Índios, né, uma aldeia indígena que teve como representante a Corã, né, que é uma indígena professora de lá da aldeia. Nesse eixo, a gente auxiliou essas pessoas a divulgarem as ações que aconteciam, né, dentro dessas comunidades. Por exemplo, teve um projeto chamado Magia da Terra, que teve como liderança a Corã. Né? Esse projeto ele visava o plantio, o cultivo e a produção de alimentos da própria terra de lá da aldeia. O terceiro eixo, Cultura e Arte, né, intitulado Cultura e Arte, teve como objetivo auxiliar artistas que foram afetados pela pandemia. Né? Tivemos apoio à Escola Técnica de Artes, vinculada ao FAO, e o Fórum de Teatro de Maceió. O quarto eixo, intitulado Moradia e Casa Matriz Afro-Brasileira, a gente teve o apoio do Grupo Abassá de Angola. Né? Nesse eixo, a gente auxiliou com fotografias, vídeos, auxiliou fazendo matérias jornalísticas e releases, divulgando as ações e a situação de vida dessas pessoas que moram no conjunto Eustáquio Gomes, aqui em Maceió. O eixo 5, para encerrar, o FAO institucional e as comunidades. A gente fez várias matérias releases com assuntos que tiveram relação com a universidade e a comunidade. Né? Uma dificuldade encontrada que eu poderia mencionar aqui seria a questão tecnológica. Muitos dos convidados, muitos dos entrevistados, né, lideranças de comunidades periféricas, de comunidades quilombolas, não tinham um aparato técnico, um aparato tecnológico para que as histórias e as situações delas fossem contadas por nós. Não tinha um aparato técnico desenvolvido. Então, a gente teve uma grande dificuldade em relação a essa comunicação. A produção de ações do Biro. Né? A gente fez mais de 40 matérias e releases, né, que foram publicadas em portais de notícias aqui de Maceió e de Alagoas, como, por exemplo, Cada Minuto, o site TNH1. Fizemos também portfólios e clipagens, né, e conseguimos entregar 20 cestas básicas no final do projeto. Conseguimos, por meio de uma carta de recomendação, com apoio do Fundebs, né, conseguimos criar e produzir a primeira edição, né, do evento Conversa de Biro, movimentos sociais na pandemia, que aconteceu entre os dias 5 de agosto e 4 de setembro de 2020. Foi uma época que os números de Covid ainda estavam altos. Né? O objetivo dessa primeira edição foi refletir, discutir e expor as vivências e situações das pessoas em situação de vulnerabilidade afetadas pela pandemia. Assuntos discutidos foram vários, diversos, entre eles a região lagunar, né, e os efeitos do não direcionamento do olhar do poder público naquela comunidade, que anda esquecida. O formato foi uma espécie de encontro, né, conversa. O evento foi gratuito, online. Tá? Aconteceu por meio de lives no Instagram Biro Comunitário. Né? Fizemos nosso próprio perfil, a nossa própria logomarca, que a Júlia vai explicar logo mais. E também, além das lives, teve também rodas de conversa no canal da Prográdio FAO, Pró-Reitoria de Graduação, no YouTube e no canal Biro Comunitário. Meu nome é Júlia. A criação das peças publicitárias, ela contou com o auxílio da AGERP, né, que é a Agência Experimental de Relações Públicas, que é composta por alunos de Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas, sob a coordenação da professora Manuela Calum. Para a criação dessas peças publicitárias, nós idealizamos e pensamos em cores que fossem próximas, né, na paleta de cores, próximas ao que nós estávamos querendo passar nesse momento.
Mas também na parte de assessoria, durante as rodas de conversa e as lives, coletando dúvidas e algumas informações dadas pelos ouvintes. Essas rodas elas foram realizadas pelo canal da Prograde no YouTube e também foram mostradas no canal criado pelos alunos do Birô Comunitário. A segunda edição teve como título Movimentos Sociais, Diálogos em Birô, que aconteceu entre os dias 7 de outubro e 5 de novembro de 2020. Né? O objetivo foi o mesmo, né? Refletir, discutir e falar sobre as situações vividas nas comunidades periféricas e nas comunidades quilombolas e aldeias indígenas. Retratamos mais sobre a negritude, sobre o empreendedorismo negro, né? E falamos sobre a comunicação alternativa. O formato também continuou o mesmo, por meio de lives e rodas de conversa. Né? Nós tentamos continuar na mesma pegada de peças com cores que tivessem harmonia com as temáticas abordadas. Falamos sobre a voz dos movimentos sociais, Conheça o Herê, que é um dos projetos auxiliados pelo Birô, movimentos sociais, organização e pandemia em Alagoas, diálogos em Birô, cultura e organização em MIA, e o fortalecimento das tradições indígenas, o projeto Magia da Terra e seu trabalho comunitário. Nós podemos perceber com os resultados que muitos dos movimentos sociais precisavam ecoar a sua voz, e uma voz que era silenciada até certo ponto. A Orla Lagunar, ela passava por diversas situações de necessidade que precisavam ser informadas, e a universidade, e juntamente com os alunos e os professores, propôs dar voz a esse público. Um dos grandes resultados também do projeto foi o auxílio, o suporte de cestas básicas, de doações de máscaras de proteção facial, álcool gel, alimentos, né, que conseguimos de várias pessoas através dessa divulgação, né, da divulgação dessas fotos, da divulgação desses releases e matérias jornalísticas. A AGERP, né, a Agência Experimental de Relações Públicas, composta por esses alunos, ela conseguiu articular com o projeto e dar apoio a essas vozes através da comunicação comunitária, que se fez presente na periferia como uma ferramenta de construção da cidadania e também como um princípio fundamental da educação, né, usando da comunicação para fazer uma ponte de diálogo entre a comunidade. Queremos agradecer pela oportunidade, e isso impactou bastante nas nossas vidas de uma forma positiva, né, e transformadora.